Olá pessoal, na aula de hoje nós veremos o conhecimento científico. Como eu falei na aula passada, o homem ele tem uma necessidade, desde que ele se encontra no mundo, de explicar esse mundo em que ele vive. A ciência vai ser mais uma forma explicativa. Lembrando sempre, nós tivemos o mito como primeira forma, nós tivemos a filosofia surgindo no decorrer do tempo e nós temos também o conhecimento científico. Hoje, que tanto se fala em ciência, que tanto se fala em descobertas científicas, que tanto se fala em inovação científica, cabe a gente se perguntar o que é a ciência, como ela se formou, fazer um mapeamento, fazer um breve histórico do que vem a ser a ciência. E, como sempre, a melhor coisa a ser feita é etimologia. Etimologia, o estudo de como as palavras se formam, de onde elas vêm, é uma coisa muito importante na hora de a gente fazer uma questão de vestibular, por exemplo. Eu não sei o que significa aquilo ali, eu estou meio perdido na questão, mas eu tenho uma noção de etimologia, eu sei que essa palavra ou parte dessa palavra significa tal coisa. Então, fica a dica importante ter a etimologia como um certo hobby. Etimologicamente, então, a palavra ciência provém da onde? Do latim, scientia, ciência, que significa conhecimento ou sabedoria. Mas é um tipo específico de conhecimento como nós definimos a ciência hoje, numa terminologia mais contemporânea, digamos assim. É um tipo de conhecimento que procura compreender o mundo racionalmente e até esse ponto é muito similar ao pensamento filosófico com aquela ideia da incorporação do logos, da razão e não mais a partir de elementos fantásticos. Aqui, pessoal, cabe uma reflexão importante também. Vocês lembram que na aula passada eu havia dito que os pré-socráticos, aqueles primeiros pensadores, abriram caminho não só para a filosofia, mas também para a ciência, ao incorporar a razão na observação do mundo? Então, aquela passagem do mito para a filosofia, de um conhecimento mítico para um conhecimento racional, significa justamente a procura para a explicação, a procura pela explicação do mundo dentro do mundo, naquilo que a gente pode perceber e naquilo que a gente pode observar e não mais exatamente fora dele, procurar a natureza no natural e não mais no sobrenatural como faziam os mitos, as religiões mais antigas e etc. Então, este mundo tem que ser mais compreensível para o homem, ele tem que ser mais previsível para o homem, para que o homem consiga se situar nesse mundo. Então, a ciência vai ser um instrumento, vai ser uma ferramenta, vai ser uma forma de conhecimento que vai ajudar nesse sentido, de um ponto de vista mais material, daquilo que a gente observa, tal como Tales começou a fazer e outros seguiram por este caminho. O conhecimento científico, por outro lado, a gente também deve fazer uma reflexão. Que reflexão é essa? Ele não é infalível, ele não é inquestionável e uma prova disso é que, ao longo do tempo, ele vai se modificando. Algumas teorias vão deixando de ter valor, algumas teorias vão deixando de ter a sua validade, melhor dizendo, e vão dando lugar a outras teorias que vão explicar a realidade de uma maneira melhor, até que uma outra teoria surja, apareça para derrubar aquela anterior e assim sucessivamente. Isto é, existe uma progressão, existe um progresso na medida em que o homem vai conhecendo melhor o mundo, vai criando instrumentos para conhecê-lo melhor. Portanto, pessoal, é difícil a gente dizer que a ciência ela possui uma verdade absoluta sobre as coisas. Por quê? Basta que a gente pense que ela está nesse processo constante de modificação. Isso, fazendo esse tipo de raciocínio, nós evitamos também correr naquele mesmo preconceito de que eu falei na primeira aula. O mito é uma forma válida de explicação do mundo, assim como a filosofia e assim como a ciência. Não existe uma forma exatamente superior, melhor do que outra para a gente fazer essa explicação da realidade, certo? A ciência não é uma coisa pronta e acabada, ela está em progresso, ela está em transformação e, afinal de contas, nós sabemos tudo sobre a realidade? A ciência, mesmo tendo esse aparato todo que nós percebemos hoje, conseguiu explicar tudo? Ainda não. Portanto, não é tão inquestionável, tão infalível quanto algumas pessoas pensam. Na antiguidade, nós voltamos para a Grécia, então, sobretudo a antiguidade grega, não havia uma distinção muito nítida, muito clara entre o que era filosofia e o que era ciência. Isso vai se passar na Idade Moderna. A partir do momento em que um pensador chamado Galileu Galileu, já no Renascimento, criará o método científico, como nós veremos mais adiante. Então, vai haver essa separação. Enquanto busca racional para explicar a realidade, não havia muito na Grécia, na Antiguidade em geral, essa distinção. Ou seja, os pré-socráticos, procurando a arqué, procurando a substância que criava o mundo, que criava a realidade, estavam especulando, pensando filosoficamente, tanto quanto estavam observando para os fenômenos naturais, observando os fenômenos naturais. Então não havia essa distinção muito clara. Aristóteles, pensador da antiguidade grega, também vai ser o primeiro a classificar as ciências, fazer uma catalogação das ciências e fazer uma distinção entre elas, classificá-las de uma maneira geral. O pensamento aristotélico se caracteriza por fazer classificações de tudo que existe, catalogar, organizar a realidade para que a gente consiga conhecê-la melhor. Então, por um lado, nós temos as ciências teóricas, como ele denomina,
Que a física, a matemática, etc., são aquelas ciências que nos parecem ainda hoje mais abstratas e, no caso da matemática, bastante complicada aí para todo mundo, não é? E nós temos também as ciências práticas para ele. Que ciências são essas? Ciências, digamos assim, que o homem utiliza mais no seu cotidiano, que é o conhecimento a respeito da moral, da política, da lógica, para que a gente possa construir uma fala mais coerente, para que a gente consiga argumentar de uma maneira mais racional, de uma maneira mais eficiente, a moral para que a gente consiga se situar no mundo e conviver com os demais de uma maneira mais bacana, de uma maneira melhor, seguindo certas regras, e a política também como uma espécie de desdobramento disso, como vai ficar claro nas próximas aulas. Importante aqui, há uma preocupação já com essa separação entre filosofia e ciência em Aristóteles, que foi, digamos assim, o último grande pensador dessa antiguidade grega. Nós temos também um período que, esse período se segue após a morte de Aristóteles. É o chamado período helenístico da história grega. Perguntem lá para o professor de história de vocês, ou melhor, assistam às aulas de história antiga, e vocês vão perceber o quê? A Grécia invadida pela Macedônia, etc. Filipe II, depois Alexandre o Grande vai suceder, Filipe II era seu pai, e nós entramos no chamado período helenístico, período em que a Grécia estava dominada pela Macedônia. Houve uma troca cultural muito interessante, já que Alexandre o Grande, especialmente, uniu a Grécia ao Oriente. De alguma maneira, ocorreram intercâmbios ali. Conhecimentos que provinham do Oriente chegaram à Grécia e vice-versa. Então, nós temos um grande desenvolvimento da física, da ciência aqui neste período, porque vários conhecimentos oriundos de várias partes do mundo se somaram. E aí nós temos o trabalho de pensadores como Arquimedes. Já ouviram falar da física, do barquinho, da flutuação dos corpos, da alavanca, dá-me uma alavanca, eu movo o mundo, por aí. É um tipo de conhecimento físico que já vinha sendo elaborado aqui, antes de Cristo ainda, assim como Aristarco calculando distâncias entre a Terra, o Sol e a Lua, distâncias entre os corpos celestes, de uma maneira bastante precisa, e isso nos impressiona até hoje, porque os recursos da época eram bastante parcos, bastante limitados, mas mesmo assim, utilizando a matemática, o pensamento racional lógico, ele conseguiu fazer cálculos desse tipo, tal como Eratóstenes vai conseguir medir a circunferência da Terra com um grau de acerto bastante admirável também para os dias de hoje. Aqui cabe uma outra reflexão, pessoal, porque quando nós percebemos o avanço da história, nós costumamos geralmente dizer que a Idade Média complicou um pouco essa questão do avanço do desenvolvimento científico. Geralmente a gente costuma colocar a culpa disso toda lá na Idade Média, em razão do teocentrismo, né, do conhecimento que vem dos sentidos, da nossa observação de mundo estar bastante desvalorizado nesse período, mas a gente esquece também que Roma era uma civilização mais militarizada e muito menos voltada para a produção de um conhecimento mais filosófico ou científico, como havia sido a Grécia. O que cabe a gente pensar de importante, então, a esse respeito? Se esse conhecimento produzido lá no período helenístico por Arquimedes, Eratóstenes, etc., não tivesse sofrido essa interrupção, que consistiu em milênios, né? Se a gente somar Roma, somar a Idade Média, e essa forma de procurar o conhecimento só foi retomada muito tempo mais tarde, no Renascimento, caso não tivesse havido essa interrupção, estaríamos mais avançados hoje em termos de conhecimento científico? Provavelmente sim. Mas cabe uma outra pergunta dentro disso tudo. O planeta existiria ainda? Não teríamos consumido já todos os recursos? Pensem nisso, é um bom tema de redação, inclusive, para fazer um treino a respeito daquilo que o Enem e os vestibulares em geral vão pedir. Nós temos, então, depois da Idade Média, o período do Renascimento, que, como eu disse, retoma essa perspectiva de um conhecimento mais científico. Por quê? O teocentrismo, ele dá lugar ao antropocentrismo. Nesse período aqui, lá em História, a gente percebe bastante isso, né? O antropocentrismo vai voltar a vigorar como maneira de ver o mundo, de entender o mundo, e ele quer dizer justamente o seguinte: o homem agora volta a ser considerado, tal como era lá na Antiguidade Grega, um ser capaz de obter conhecimento da realidade, e não mais apenas um conhecimento revelado por Deus, como queria a Idade Média, como a Idade Média impunha sobre os homens. Então, é por isso que no Renascimento, a partir desse antropocentrismo, nós teremos um desenvolvimento bastante amplo, uma retomada do conhecimento científico, uma retomada do seu desenvolvimento. Então, muitos nomes vão figurar na lista de pensadores renascentistas que vão, aos poucos, dando origem àquilo que a gente chama de ciência moderna. Aqui o homem vitruviano, uma gravura, um desenho de Leonardo da Vinci que simboliza o Renascimento. Quando a gente se depara com material, com alguma coisa sobre o Renascimento, invariavelmente essa imagem vai estar ali. Porque é um homem, né? Um homem na sua plenitude, realizando movimentos e etc. Então, é esse homem que é capaz de mover-se, que é capaz de entender a natureza, que é capaz de se mover por si, que é capaz de entender o mundo que vive. Aqui nós temos vários nomes importantes dentro disso tudo. Nós temos Nicolau Copérnico, que vai
se contrapor a um conhecimento que já vinha de muito tempo, um conhecimento de Aristóteles, um conhecimento de Ptolomeu, e que a Igreja Católica se utilizou bastante disso na Idade Média, que é uma teoria segundo a qual a Terra seria o centro do universo, ou seja, o geocentrismo. Nicolau Copérnico vai ser um físico, um astrofísico, astrônomo moderno, etc., e que vai se contrapor e vai trazer para nós o heliocentrismo, isto é, o Sol é o centro do universo, se não do universo do sistema solar, os planetas giram, gravitam ao redor dele e assim ele se contrapõe a uma verdade que estava instituída já há muitos séculos. E Johannes Kepler vai utilizar o cálculo matemático para medir os movimentos dos planetas, vai descobrir que os planetas fazem movimentos também elípticos e tal. Galileu Galilei, como eu mencionei antes, ele vai, de alguma maneira, comprovar o heliocentrismo de Copérnico e ele vai também criar o método científico. Então, nós costumamos dizer que é Galileu que, criando o método científico, opera a verdadeira separação entre filosofia e ciência. Isto é, filosofia tal como nós vemos hoje, como nós vemos a partir daqui, é um conhecimento mais especulativo sobre o mundo, mais abstrato sobre o mundo, é conhecimento também, ao passo que a ciência é um conhecimento, digamos assim, mais prático, mais racional, mais empírico. Isaac Newton, bom, acho que todo mundo sabe, ou quase todo mundo sabe, né? A lei da gravidade, leis de Newton, etc. Ele vai fundar praticamente a física moderna e vai ter fã-clubes aí pelo mundo até hoje. Isso tudo nos leva a um certo conflito. O primeiro grande conflito que nós tivemos na história do pensamento filosófico foi aquele que nós vimos na aula passada, entre mobilismo e imobilismo, isto é, entre Heráclito e Parmênides. Tudo está se movendo, tudo está mudando ou tudo está parado. Aqui, quando nós chegamos à Idade Moderna, nós teremos também um conflito de ideias. Que conflito é este? Temos de um lado os racionalistas e temos de outro lado os empiristas. Os empiristas acreditam que o conhecimento verdadeiro, que é a melhor forma de buscar conhecimento do mundo, são os sentidos. É aquilo que a gente percebe e depois a nossa mente pega esses dados que nós captamos pelos sentidos e elabora esses dados para nos dar um conhecimento, organiza esses dados. Já os racionalistas pensam o contrário. O processo do conhecimento é este, quer dizer, nós podemos perceber as coisas pelos sentidos, mas a mente faz o papel principal e, além de tudo, nós trazemos conhecimentos já dentro da mente que não são os sentidos que nos trazem. Quem funda o racionalismo? Um pensador chamado René Descartes. O empirismo terá outros nomes na história da filosofia, como John Locke, como David Hume, como George Berkeley, como Francis Bacon e por aí vai. Então é um conflito que vai se fazer presente, muita gente vai pensar a respeito dele aqui nesse período e ele vai começar a ser solucionado lá na virada do século XVIII para o século XIX, quando há uma certa síntese entre essas duas correntes feita por um filósofo chamado Immanuel Kant, isso nós veremos depois. Quando nós chegamos ao século XIX, o século XIX ele é marcado pelo, entre aspas, triunfo da ciência, por uma valorização da ciência, por uma glorificação da ciência como forma de explicação de mundo. Nós vimos, a ciência não é melhor nem pior do que outras formas de explicação de mundo, de conhecimento da realidade. Mas no século XIX, as pessoas em geral não vão pensar assim, vão colocar a ciência na ponta desse desenvolvimento de conhecimento humano e nesse sentido nós teremos o Augusto Comte, que é o fundador de uma corrente chamada positivismo, que muita gente conhece, que vai influenciar bastante o Brasil, a política brasileira lá no século XIX, né? Vejam isso nas aulas de História do Brasil, na Proclamação da República isso está bastante presente, mas esse pensamento, além de um lado político, ele tem um lado científico também. Por que positivismo? Por que esse nome é dado a essa corrente? Por que Augusto Comte dá esse nome a essa corrente? Positivismo porque é ismo. Tudo que é ismo equivale a crença. A gente traduz por crença. É a crença no positivo. Que positivo? Nas ciências positivas. As ciências, em geral, quando a gente observa a realidade, quando a gente parte de um conhecimento da observação da realidade, bem científico, como nós definimos hoje, nós falamos que é um conhecimento positivo, né, obtido assim concretamente, a partir da realidade. Ou seja, o positivismo seria uma crença na superioridade das ciências positivas, dessas que partem da observação e da experimentação como forma de conhecimento válida e principal aí da humanidade. Assim como Aristóteles havia feito lá na Antiguidade, Augusto Comte vai fazer também uma classificação das ciências, sendo uma classificação mais ou menos de caráter evolutivo, que vai das ciências mais simples, no entender dele, é claro, para as ciências mais complexas. Então, ele fala que a matemática é a ciência mais simples de todas. Vocês concordam com isso? Eu acredito que não, principalmente na hora de fazer a prova. Mas ele acha que ela é a mais simples também por uma questão de ordem cronológica no tempo. Ela foi a primeira a surgir, na opinião dele,
depois vem a astronomia, depois vem a física, sempre crescendo em complexidade, depois vem a química. Vocês acham que física ou química é mais complexo, é mais difícil, ou é tudo a mesma coisa? Para ele, a química era mais difícil, mais complicada ainda, depois vem a biologia e, por último, vem a sociologia, que é uma ciência que ele mesmo cria, que estaria aí para compreender o homem, os fenômenos sociais humanos e tal, e a gente vai ver isso mais adiante. Bom, esse século XIX, por essa crença toda na ciência, gerou certos problemas para nós, ou seja, gera uma espécie de paradoxo, gera uma espécie de contradição, uma contradição que está aí até hoje e que nós vamos dar o nome de mito do cientificismo. Por que é importante a gente fazer essas distinções de filosofia, ciência, mito, mas não colocar essas formas de conhecimento em ordem hierárquica? Isso porque a gente acaba cometendo uma certa ilogicidade ao colocar a ciência como digamos assim, a parte mais elaborada do pensamento humano, do conhecimento humano. Por quê? A gente passa de alguma maneira a ter fé na ciência, não é verdade? Por exemplo, a ciência não descobriu isto ainda. Quem não pensa assim? Então a gente acredita que a ciência, se não descobriu, vai descobrir. Mas qual é a garantia concreta de que a ciência vai descobrir? Ou que vai descobrir tudo, como muitos entusiastas pensam, ou como no século XIX, não só Augusto Comte, muita gente pensava. Isto é, nós chamamos essa crença na ciência de mito do cientificismo. Isto é, a gente passa paradoxalmente a ter uma espécie de fé na ciência. Quando a gente acredita que, se ela ainda não descobriu, se ela ainda não deu a chave de compreensão do mundo, ela vai dar porque ela vem num movimento crescente e evolutivo. Será que isso é tão verdadeiro assim? Será que um dia a ciência será capaz de realmente nos dar conta de toda a realidade, de compreender tudo? É uma pergunta que fica. Aqui está Augusto Comte, né, que temos um retrato dele. E por hoje era isso, pessoal. Um beijo para todo mundo e até a próxima aula.